vamos para o nosso Partiu Análise aqui, que eu vou para a Bundesliga, tá? A gente vai lá para o Campeonato Alemão, o jogo é daqui a pouco, 11h30 da manhã, então já fica atento, 20ª rodada da Bundesliga. Bayern de Munique, que é o primeiro colocado com 40 pontos, contra o Bochum. Bochum. Nessa cidade todo mundo é Bochum. Sabia que vinha uma piada. Quando ele faz isso aí é porque viu uma piadinha. 15º colocado, 19 pontos. Coloca a tabela de classificação pra gente aqui. Como é que... Só pra gente dar uma olhada no que é que espera a gente. Isso aí é outro jogo, mas seria o outro, o do Bayern contra o Bochum. O Bayern é o primeiro colocado, o Bochum tá lá embaixo. A gente tem a outra parte da tabela de classificação. Se não tem problema. A gente vai logo no retrospecto, que aí a gente chama os números logo aí, tanto do Bayern quanto do Bochum. O Bayern de Munique que recomeçou, né, essa temporada aí, em 2023, com 3 empates. Então, isso fez com que os adversários, a galera, chegasse muito, né? A diferença é de 1 ponto do segundo colocado. E aí, depois disso, os caras meteram 2 goleadas. O Bayern de Munique já vem arrebentando. Vamos, então, no retrospecto para a gente trazer aqui do Bayern de Munique nos últimos 5 jogos. Olha aí, o Bayern de Munique goleou de novo. E aí foram esses 3 empates que eu falei. Sim. E tem um detalhe que me chamou muita atenção. Primeiro é o número de gols, né? 16 gols marcados nas últimas 5 partidas. Onde tem Bayern de Munique, tem gol. É um negócio incrível. E eu chamei a atenção para um detalhe aqui, ó. Gol HT nos últimos 5 jogos. Nos últimos 5 jogos, nós tivemos gol no primeiro tempo, né? Nós tivemos gols no primeiro tempo. Em apenas um deles não foi do Bayern de Munique. O resto teve jogo aqui com 3 gols no primeiro tempo do Bayern de Munique e tal. Então, foi algo que me chamou muita atenção, além do número de gols, foi o gol no HT. É um time que agora está muito feroz, está querendo se distanciar, assumir de vez a liderança, porque a diferença está muito baixa. A gente vai pro retrospecto também do Bochum, né, que a gente precisa trazer o adversário, como é que tá vindo o adversário. Então, é um time que perdeu, goleou, mas foi goleado, perdeu de novo, né? Então, a gente... Não, aquele venceu, né, Venceu de 3 a 1. Ele acabou vencendo. Então, é um time que tá oscilando muito, tá brigando na parte de baixo da tabela, tá na zona de rebaixamento, mas chama a atenção também o número de gols marcados aqui, aliás, gols envolvendo a equipe do Bochum, muito gol também nesse time. Então, se o Bochum, por exemplo, vai que ele abre o placar contra o Bayern de Munique, é muito possível que o Bayern já responda de forma rápida, então eu acredito muito que haja gols nessa partida e eu estou confiante para uma tip que eu vou dizer daqui a pouco. A gente vai para um outro jogo também no Campeonato Alemão. Esse acontece um pouquinho mais tarde. É hoje também, 2h30 da tarde, o RB Leipzig. Tem caneta e tem Leipzig, não é isso? É o 4º colocado com 36 pontos contra a Union Berlin, que é o 2º colocado. Agora sim, coloca aí aquela classificação, porque tem uma coisa muito interessante para eu mostrar naquela classificação. Olha aqui, eu falei que a diferença do Union Berlin para o Bayern é de 1 ponto, né? Então o Bayern precisa muito vencer, né? E fazer saldo ele já tem bastante, mas eu tô falando de 2 times que vão se enfrentar hoje, o Union Berlin e o Leipzig. Não vou acertar até o final do programa, esqueça. Os 2 times estão no G4, né? Muito próximos assim, então são 2 times que têm uma média de gol altíssima. Vou trazer um jogo de 6 pontos hoje, né? Sim, jogo de 6 pontos, né? Quem vencer pode deixar o outro para trás, se empatar é bom para os adversários. É um jogo de 6 pontos, aquele que você vence 3 e impede que o outro some 3. Coloca o retrospecto aí do time da casa, que é o Leipzig. Acertei? Ah, moleque. Empatou em 0x0 contra o Colônia, né? O Cologne. Venceu o Hoffenheim, venceu também o Stuttgart, goleou o Schalke e empatou com o Bayern, tá? Nos últimos 5 jogos, o Leipzig não perdeu. Então, 15 gols aí envolvendo a partida do Leipzig. Marcou muitos gols, sofreu alguns, né? Exceto não marcou e nem sofreu contra o Colo, mas tem uma média de gol altíssima esse time do Leipzig. Lá do outro lado, o Union Berlin também está na mesma pegada, está fazendo uma campanha excepcional lá no Campeonato Alemão, 2º colocado, muitos gols marcados, olha aí, venceu e venceu. São 5 jogos, 5 vitórias do Union Berlin, o time está bem demais, sempre marcando gols e sempre vencendo, 15 gols envolvendo a partida de Union Berlin aí. Portanto, nós vamos agora para a nossa aposta, você de casa, pega o celular, você do YouTube também, ou o celular, ou divide a tela aí pra gente apostar junto aqui e fazer a nossa fezinha. Se a gente já colocar aqui a tela da Bet Nacional para você vai ver que tá rolando o jogo ao vivo. O West Ham e Chelsea, o pau já tá quebrando lá. Olha aí, 1 a 1 nesse momento, 44 minutos do primeiro tempo. Então a galera aí que
apostou, que estava de olho aí, ó. É um jogo que está rolando neste exato momento, a Premier League. Muita gente foi no over 2 desse jogo aí. Over 2.0. Se tiver 2 gols, dá o reembolso. Se tiver mais de 2, já dá o green, né? E aí, no momento 1-1 ainda no primeiro tempo, né? 44 minutos de jogo. É um jogo que promete gols realmente. Então vamos lá, né? Vamos tentar fazer a nossa... Tentar não, né? Vamos conseguir fazer a nossa aposta. A gente vai aqui em futebol e aqui tem Alemanha, Bundesliga, tá? A gente clica aqui e aí abre toda a tabela de jogos aqui, o que tem hoje aqui na Bet Nacional, tem jogo hoje, tem jogo amanhã. Então nós vamos nos nossos jogos aqui, Bayern de Munique e Bochum. A gente vai em primeiro tempo. Eu chamei a atenção, né, para gols no primeiro tempo. Então a gente vai aqui embaixo, onde tem primeiro tempo total por equipe, 0,5. Significa que o Bayern precisa fazer mais de 0 gols, né? Um gol no primeiro tempo, a gente já tem aí a metade do green. A gente só precisa de um gol do Bayern de Munique no primeiro tempo, lembrando que nas últimas 5 partidas isso aconteceu em 4 ocasiões. E aí a gente volta aqui em Bundesliga de novo e nós vamos para o outro jogo, o Leipzig contra a União Berlim, e nós vamos aqui em over goals, total mais de 1,5. Pronto. Eu acredito que essa partida vai ter mais de um gol na partida. Pode ser 1-1, 2-0, 3-0. Aconteceu mais de um gol, é green nosso. Então, mais de 0 gols no primeiro tempo do Bayern, mais de um gol na partida entre RB Leipzig e União Berlim. Uma odd 1,74. A gente vai colocar a nossa stake fixa de sempre aqui sem conto. Se a gente acertar, voltam 173,88. E a primeira aposta do Partiu Bateu 20 está feita, meus amigos. Que maravilha! Odd 1,73, praticamente 1,74, né? 1,74. 100 para 173,88. Uma cotação maravilhosa. Partiu análise e num jogo que começa daqui a pouco também, hein? Campeonato Inglês, Premier League, e a gente vai colocar aqui na tela, ó. Vamos falar do líder apenas. Arsenal, primeiro colocado com 50 pontos, que vem de derrota, vai enfrentar o Brentford, que é o 7º colocado com 33 pontos. Campanha surpreendente do Brentford nessa competição. O jogo é meio-dia, já, 23ª rodada da Premier League. Pode passar aí pra gente ver como é que tá a situação do Arsenal, né? Perdeu na rodada passada pro Everton, jogando fora de casa. Sorte que o City também perdeu, né? Sim. Perdeu pro Tottenham, e aí a vantagem ainda é de 5 pontos para o segundo colocado. E lembrando que o Arsenal tem um jogo a menos em relação ao Manchester City. Tem 20 jogos, né? E o Arsenal 19. O Arsenal tem 20 e ao contrário. O City tem 21. E você vendo aí o retrospecto geral do Arsenal, né? Jogando tanto dentro e fora de casa. Perdeu por 1-0 para o Everton e para o Manchester City também por 1-0. Esse jogo aí de 6 pontos, como a gente falou também da outra vez, né? Aí venceu o Manchester United por 3-2, venceu o Tottenham por 2-0 e empatou com o Newcastle por 0-0. Esse aqui, inclusive, foi o único jogo que o Arsenal não conseguiu vencer em casa nessa temporada pela Premier League, certo? São 9 jogos, com 8 vitórias e apenas um empate, que foi contra o Newcastle. É um retrospecto maravilhoso. 25 gols em 9 jogos como mandante, é um desempenho muito bom. Tem o segundo melhor ataque, só está atrás do City, né, no campeonato, e tem essa média de quase 3 gols por jogo, jogando dentro de casa. Então, é um time que marca muito jogando em casa. É um Arsenal que não vence a Premier League desde 2003, 2004. Falam muito sobre o cavalo paraguaio, que é o Arsenal, mas que esse ano muita gente está colocando fé, né? Será que esse ano vai, né? A discussão lá. Verdade. A gente vê o Liverpool mal lá em 10º lugar, né? E o Arsenal voando na competição. Uma chance de ouro, os caras estão com muita vontade, vai falar assim, tô com vantagem. Meu amigo, Nada. se ela tá em 5 pontos pro City, é muito fácil de tirar. Então, Sim. Os caras querem vencer de qualquer jeito essa partida. Olha o retrospecto do Brentford. Tá bem no campeonato, né? Venceu por 3-0 o Southampton, 0-0 com o Leeds, o Bournemouth tomou 2-0 do Brentford, tomou 1-0 do West Ham e venceu por 3-1 o Liverpool. Sofreu 18 gols em 10 jogos como visitante. Tem uma média aí acima de 1,5 gols por jogo, jogando fora de casa, e enfrenta nada mais nada menos que o líder do campeonato. Então vamos fazer minha aposta? Venha pra cá. Vamos lá. Venha pra cá que eu já vou pegar aqui, o meu... Subiu a plaquinha, hein? Vamos fazer essa ultrapassagem e a gente vai aqui pra Bet Nacional e você vai fazer essa aposta junto comigo, tá? Vou no ao vivo aqui de novo para dar uma espiada no jogo do Chelsea. Intervalo, 1-1. Mas agora vamos lá para Premier League. Inglaterra, Premier League aqui em futebol. A gente aperta. E vamos para o jogo do Arsenal. Logo primeiro aqui, ó, na tabela. Arsenal contra Brentford. Odd 1,50 para o Arsenal vencer. Odd 6,14 para a equipe do Brentford conseguir a vitória.
eu venho aqui para o mercado de handicap -1. E o que é isso, gente? Deixa eu explicar para você. Handicap asiático é uma desvantagem que o time tem. E esse handicap -1 significa o seguinte: se o Arsenal vencer por 1 gol de diferença, a gente tem um reembolso, tá? O Arsenal é favorito. Se vencer por 1 gol de diferença, a gente tem um reembolso desse dinheiro. A gente vai apostar R$100, tá? Se for 1-0 pro Arsenal, a gente tem os R$100 de volta. Se for 2-1, R$100 de volta. 3-2, R$100 de volta. O Arsenal tem que vencer por 2 gols de diferença, tá? Então a gente vai fazer essa aposta aqui, -1. Só lembrando para você o caminho, né? Que não tem a habilidade de aposta. Tem aqui a página de handicap, a segunda opção, tá? E você vai aqui, ó, -1 do Arsenal. Tá vendo aí? O Arsenal aqui em cima, -1 aqui embaixo. E a gente vai aqui do lado, coloca a nossa stake, que é de R$100 no nosso programa, desde o início do programa. E a aposta tá feita. É a segunda aposta do Partiu Bateu, é torcer pro Arsenal brocar, hein? Eu separei o jogo aqui do Al-Ahly contra o Flamengo. Na verdade, o que acontece é o seguinte, o Real Madrid, ele ramelou, né? Ele ficou com medo do Flamengo, né? Que ia pegar o Flamengo na semifinal, ficou com medo, na verdade, né? Então é o seguinte, cara, o Flamengo, esse jogo aqui é o seguinte, é aquele jogo problemático. Por quê? Se você perde, é vergonha, e se você ganha, não faz mais que a obrigação. Real Madrid, pode esperar a sua hora. Meu Deus, que vergonha. É verdade, é verdade. Foi vergonhoso aquilo ali, né? É verdade. Então, assim, eu acredito muito na vitória do Mengão, né? Do Mengudo ali, do Flamengo, e acontecendo mais que 1,5 gols na partida, né? Se você quiser colocar até mesmo mais que 2,5 gols, pode acontecer, mas como eu sou uma pessoa mais conservadora, eu vou na vitória do Flamengo, mais 1,5 gols na partida, que tá com uma odd ali interessante, né? Tá com uma odd de 1,70, 1,77, se eu não me engano. Por quê? É uma disputa de terceiro lugar, Sim. né? Flamengo campeão da Libertadores contra o Al-Ahly, que é o campeão da Liga dos Campeões da África. Meio-dia e meia esse jogo de hoje também. Daqui a pouquinho, meio-dia e meia. Fábio tá lascado, viu? Porque tem jogo meu 11h30, o seu também acho que é O meu é meio-dia. meio-dia, tem esse meio-dia e meia. É muita dica pra fazer corte e colocar. O programa já vai acabar, você que lute, viu, Fabião? Ô, Rainan, então vamos lá. vai fazendo a aposta aí enquanto eu vou fazendo a aposta aqui. O Edivão vai fazendo. Vou mostrando no telão enquanto você vai Fazendo a sua análise aí, né? Então, Flamengo completo. O Flamengo completo, né? Eu acredito muito que, assim, apesar de ter acontecido aquele vexame Especial. contra o Al-Ahly, né? O outro time, né? Eu esqueci agora o nome do outro time que ele perdeu pro Al-Hilal, né? Então, assim, foi um jogo fatídico, né? A expulsão do Gerson foi determinante para que acontecesse aquele resultado, né? Falam que se fosse uma arbitragem no Brasil, talvez não aconteceria aqueles 2 pênaltis, né? Tem esse levantamento polêmico, mas o Flamengo precisa ganhar até mesmo porque isso define os próximos meses, né? Então, imagina só o Flamengo fechando em 4º colocado no Mundial de Clubes. Isso ali reflete diretamente no Campeonato Carioca. Você acha que o Vitor Pereira cairia? Eu acho que não. Eu acho que cairia não, mas assim, levantaria uma bandeira gigantesca para ele sair, né? Porque isso já está acontecendo O erro de planejamento já ficou muito claro. Com certeza. Como é que tira o Dorival Júnior, né? Que estava fazendo uma belíssima campanha no Flamengo, tira um cara campeão e coloca um cara que fez um trabalho medíocre no Corinthians, né? E aí paga rios de dinheiro pro cara e o cara não consegue. E não pôde nem chegar na pré-temporada, né? Só chegou em janeiro, porque o contrato dele com o Corinthians terminava em final de dezembro. Exatamente. Então tem que esperar sem técnico esse tempo todo. Exatamente. Realmente perdeu a final pro Palmeiras também. E aí agora decide o terceiro e 4º lugar. Se fechar em 4º lugar, assim, vão voltar de cabeça quente ali pro Brasil. Chamar atenção para uma coisa, Renan. Algo aconteceu nesse mercado. Porque a gente tá vendo aí o ML do Flamengo. Sim, aumentou, né? Já ia a 1,74, já tá na odd que você mandaria pro Flamengo vencer e ter mais de um gol na partida. Exatamente. Quer mudar ou quer manter? Não, vamos manter. Flamengo e meio, a odd vai lá pra... Então é especial, né? A odd vai subir. Pra 2 ali, eu acho, né? Resultado... É 2 e 1,5. 2 e 1,5, né? Resultado e mais de 1,5 gols na partida. Isso, Flamengo vence. 2. Um odd 2,05. É isso aqui. Show, isso mesmo. Maravilha. Então você tá vendo aqui, ó, gente. Aqui no cantinho, ó, Flamengo do Rio de Janeiro vence, é o resultado final. E mais de 1,5 gols. É o total. É a dica do Edivan Cervantes. A gente vai colocar aqui nosso stake, né? 100zinho.
Olha, 100 para 205, que delícia. Eu já fico arrepiado quando eu vejo mais que dobrar o dinheiro assim. Tá feita a aposta do Edivan Cervantes, meu amigo. Boa, meu garoto.